Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora falar um pouquinho sobre o grande varejo, tá? Porque tem uma matéria bem interessante aí de hoje que é a XP, né? Dizendo ali que só uma ação do e-commerce irá se salvar nos resultados do quarto trimestre de 2021, que vale lembrar, consolida um ano de 2021 das empresas, tá? E aí veja qual. A gente vai debater um pouquinho sobre isso aqui. Lembrando que eu ainda não li, mas pela foto fica óbvio qual que é, tá? E a gente vai falar das três grandes varejistas ali, olhando o gráfico, aluguéis e a opinião da XP, tá bom? E eu vou dar a minha opinião também. Deixa aquele like brabo, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, Paipiter, entre no Telegram. Depois da vinheta a gente começa o vídeo. Vem comigo. Bora lá então, o XPzinha falando que prevendo impactos econômicos no varejo, a XP Investimentos espera resultados fracos para empresas de e-commerce. Beleza, até aí tudo bem, porque a gente tem inflação, desemprego e juros alto e cada vez maior, né? No entanto, uma companhia deverá divulgar resultados melhores que os concorrentes e, obviamente, é a Americanas Amer13, que a gente já tinha visto pela foto, tá? Segundo a XP, a varejista será beneficiada pela menor exposição a bens duráveis e uma base de comparação mais fraca, né? Ainda de acordo com a corretora, devido à menor renda disponível dos consumidores, a rentabilidade deve seguir pressionada frente ao aumento de custos e concorrência mais acirrada. Outros segmentos do varejo, eles trazem aqui. O segmento de varejistas de alimentos também deve empenar no quarto trimestre. Como essa parte eles começam a devagar ali sobre outras varejistas, não é o intuito desse vídeo aqui, tá? E aí a XP cortou o preço-alvo das varejistas, né? Nessa semana ela cortou o preço-alvo por conta da economia mais fraca. Dentre as empresas brasileiras, a corretora manteve recomendação neutra dos ativos do setor, como Americanas, Magalu, Via, eles colocam até a Enjoei aqui. Ou seja, mesmo esperando um resultado melhor da Americanas, ela continua com neutra, né? O preço-alvo de cada empresa foi reavaliado para o final de 2022, né? Geralmente a gente não tem ali uma data, né? Quer dizer, depende, né? Varia. Mas enfim, aqui no caso a gente tem, eles colocam ali final de 2022, Americanas seria 45 na opinião da XP, uma leve alta. Magalu 18 aqui para 18 não, isso aqui tá errado, acho que era 12 que eles quiseram dizer aqui, que a gente já viu esses dias, inclusive, Via 10, tá? Vou dar uma olhada nisso, né, tá? Esses percentuais que devem estar antigos e errados, né? A gente tinha ali lá na Via era R$7, tá bom? Mas tudo bem. Esquece esse bizu aqui que tá... Acho que esqueceram de atualizar aqui essa brincadeira, tá bom? E aí, sabe o que você faz? Deixa o like e lembre-se que você pode virar membro do canal. A gente vai começar a dar uma destrinchada agora nas três varejistas gráfico e aluguel, tá bom? Lembrando que tem vídeo no primeiro comentário de Fag Token versus Babe Doge. E claro, deixa um comentário, qual que é o seu preferido, qual que você tá comprando. Será que vale a pena migrar de uma para outra? Vamos lá então, tá? O que a gente tem para a Amer3? Nós temos um boom de alugados aqui, do dia 19 até o dia 25 de janeiro. E aí começou uma redução que diminui bastante aqui os aluguéis, né? Olha lá, nós rompemos uma mínima de alugados, ou seja, caiu um pouquinho mais ainda na quinta-feira, não temos aluguéis de ontem ainda, tá? Mas ó, 12,8 milhões de quantidade de contratos, volume de 417 milhões. A gente já vai lá ver o gráfico desses ativos, tá? A Via só sobe, né? Aqui o cenário tá um pouquinho mais conturbado. Nós temos ali de 197,720 milhões ali de quantidade de contratos e aluguéis subindo, hein? Subindo inclusive na quinta-feira para 836 milhões ali de volume. E nós temos Magalu, né, caindo, ó, 190 para 187, também teve o spike ali, basicamente na mesma data, idêntica ali a Americanas, tá bom? Então a gente tem um comportamento muito parecido de Magalu e de Amer3, no quesito de aluguéis e Via. O que eu vejo na Via aqui é o seguinte, né, ela tá subindo de uma maneira constante, não tá muito legal isso daqui. Então, mas lembre-se, de todas elas, a Via tem um Banqui é um triunfo. Todas elas, né, obviamente um pouquinho talvez enviesada, na minha opinião, e eu até admito, mas é por causa de dados que nós enxergamos aí nos últimos trimestres do turnaround da própria empresa, também explodiu ali no marketplace, foi além da meta que eles tinham estabelecido. O grande problema da Via, que é a que eu mais acompanho, são os processos e as provisões trabalhistas, tá bom? Então, grave isso e os aluguéis aí que nós vimos, tá? A Amer3 cai 4,15%,
tá lá no 32,54, né? Se nós considerarmos os 45, nós teríamos aí por volta de 38% de ganho, né? E olhando o gráfico semanal, nós temos sim uma LTBzinha, numa regiãozinha de resistência ali, um patamar de virada, não tem como negar. Eu já mostrei isso para vocês aqui, o próprio gráfico mensal, acho que de todas as varejistas, as três que nós vamos olhar, o gráfico mensal da Americanas é o mais óbvio para a ponta compradora para longo prazo, né? Nós não imaginamos um ativo caindo muito mais do que isso aqui num padrão mensal. Ou nós imaginamos agora ele dando uma altinha, pelo menos um toque na LTB, só esse toque aqui justamente e traz um percentual bacana de alta. Então merece uma atenção e ficar de olho em Americanas, tá? Graficamente eu acho que é o gráfico mais legal para a ponta compradora mesmo. Fora isso tem Via, né? Quando a gente olha o gráfico de Via, ela também deixou um martelinho, tanto em dezembro quanto em janeiro, mas ela tá difícil. A gente vai ter que confiar bastante aqui nesse 13,82 e talvez nós ainda enxergaremos aí um falso rompimento, talvez, um para lá e para cá, ali de repente o ativo chegando a 2,38, que é uma região anterior aqui de suporte. Não se assuste caso isso aconteça, tá bom? Lembre-se que esse 3,82, apesar de eu estar falando isso, é uma região muito forte do ativo, inclusive durante a pandemia e uma crise na empresa aqui em 2018 e 2019, justamente no começo da transformação da empresa, tá bom? Então atenção aí para uma viazinha. 3,82 é o grande suporte do ativo, é a região de compra, como a gente sempre fala. Não é recomendação, quiser aprender mais, tem um pacote de curso completo na descrição, mas via 3 aí, tem a compra no 3,82, já oscilou bastante para lá e para cá, e quem comprou no suporte chegou a ter mais de 30% de ganho. Claro que eu imagino que a maioria que esteja assistindo esse vídeo aqui se posicionou na alta, e agora o trabalho de posição também é bem-vindo nessa região de suporte. E Magalu, né? Magaluzinho, gráfico semanal também bem lateral, e o gráfico mensal tá bonitinho também, né? É o segundo ali. Eu deixo ali o gráfico da Via o mais feio, o gráfico da Magalu em segundo lugar no gráfico mensal, tá? Padrão em dezembro, padrão em janeiro, e ela deixa martelinhos ali mais paralelos do que uma Via, por isso que eu coloco ela um pouquinho melhor. E se manteve em cima do 6,25, que é uma região de suporte também. Também é uma comprinha, vale ficar de olho em Magalu lá pro 4,97, tá? Lembrando que ela já meio que buscou aqui esse patamarzinho de suporte ali no 5,80, 5,81 por ali, tá? Então, de olho em Magalu. E agora, se a Americanas é a esperada aí para ter um balanço melhor, vale a pena eu vender de repente o Magalu e Via e comprar tudo em Americanas? Eu vou te responder que não. Isso, claro, é uma resposta que depende da sua estratégia. Essa estratégia é longo prazo? Se for longo prazo, lembre-se que todas as varejistas estão enfrentando inflação, desemprego e juros altos. Então não faz muito sentido você trocar uma pela outra, sim trabalhar a posição na que você já tem. Você confia no case, é claro, tá? Agora, quer trocar? Boa sorte, eu acho que vai dar certo também. Não acho que tem escolha errada aqui, tá? Mas trocar por causa de um balanço do quarto trimestre de 2021 talvez não faça tanto sentido. Eu já venho vocacionando aí, né? Vocalizando, enfim. Já venho falando bastante ali sobre Americanas, né? Vestindo a camisa da Americanas, porque desde aquele papo da fusão, da sinergia, eu já enxergava aqui um bom ganho para o ativo para o longo prazo também. Então, é o que eu venho falando há bastante tempo. Se eu não tivesse posicionado em Via, se eu não gostasse do case da Via, e se eu não enxergasse que a Via vai sair do buraco e trazer uma grande valorização ainda, hoje eu escolheria Americanas. Tá bom, Peter? E Magalu? Magalu tem ali múltiplos muito maiores, é uma ação que já tá meio que cansada, eu diria, para o mercado. E eu acho que vale a pena ir com cautela aqui em Magalu, porque quando a gente olha para o gráfico mensal, sim, lógico, esperamos alta aqui, tá? Esperamos uma alta de repente, até os 11,87 mesmo, né? Gigantescas altas aqui pro ativo. De repente até um pouquinho mais, mas eu acho que vale a pena prestar atenção também. Tudo que estica corrige, tá? Então pode ter uma correção para uma nova pernada de queda depois, tá bom? Não acho que vai ser o caso, mas eu tomaria cuidado com o Magalu. Eu iria mais de Via e Amer3, mas também acho que teremos valorização na retomada econômica para a Magalu, então eu também acho que vale a pena um trabalho de posição para ela, perto dos 6,25. Fica aqui o meu bizu sobre as varejistas. E no caso, a Via, como eu falei, a mais chatinha no gráfico, que menos indica uma reversão, e também nos aluguéis ali, a mais estranha. Quer ver? Vou fazer um negócio bem legal para vocês agora. Olha lá, antes de encerrar o vídeo, esses são os aluguéis comparando com o número total de ações das grandes varejistas, tá? Então, ó, Amer3 tem 2,1% de alugadas, Magalu tem 6,4%, Via 3 tem 12,3% de alugadas. Lembrando que o limite é 20%.
Via 13 me lembra bastante IRB, por exemplo, nesse quesito. Então tem bastante gente pressionando o ativo para uma queda. Não dá para falar que esse é o grande culpado da queda, não é isso. Mas o pessimismo com o ativo sim é traduzido aqui nesse percentual, tá bom? Então, só quis trazer essa informação a mais aqui para vocês. Eu já imaginava esse resultado, tá? Que a Amer3 tivesse menos alugados do que as outras duas, mas Via realmente surpreende. 12,3 é bastante coisa, tá bom? Então, durma com essa, beleza? Escolha sua varejista, acompanhe o balanço dos seus ativos, obviamente. Tenta trazer tudo aqui no canal. Deixa aquele like bravo, comenta aí qual que é a sua favorita, se você pretende trocar uma pela outra ou você está em mais de uma grande varejista. Não acho muito sensato, mas você pode chamar isso de diversificação também, a partir do total de capital aí no setor, eu diria, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha, amo vocês, até o próximo vídeo.